ações da avaliação da anamnese, fatores laboratoriais, do exame físico, e também vou tecer alguns questionamentos que são importantes para o desenvolvimento da compreensão dos processos fisiológicos e farmacológicos envolvidos. Eu também fiz um material, eu não tenho certeza se já enviaram nas 2 salas, se possível alguém pode me confirmar, que a leitura desse material eu acredito que já é suficiente para um bom sucesso na prova. Eu só optei por fazer essa aula mesmo para esclarecer os pontos mais abertamente com vocês e solucionar possíveis dúvidas no momento. Alguém pode confirmar para mim se os slides foram para as 2 turmas? Top. Conseguem ver os slides aqui? Alguém pode ligar o microfone só para me avisar? Dá pra ver sim. Maravilha, muito obrigado. Certo. Iniciando, com o primeiro caso de diarreia, os objetivos seriam de compreender como as alterações no processo absortivo impactam no funcionamento do sistema digestório, entender como realizar o tratamento com soro caseiro, o que influencia na absorção de água, sódio e glicose. A compreensão desse fator fisiológico é importante para entender o mecanismo do soro caseiro e entender, compreender as opções de tratamento farmacológico do paciente. Iniciando a apresentação do caso, na anamnese, o paciente LDB, 21 anos, sexo masculino, natural e procedente de Fortaleza, estudante solteiro sem filhos, da entrada da emergência queixando-se de dor constante no mesogastro e evacuações intensas. Peso 83 quilos e altura 1,78. IMC 26, ou seja, não é obeso. Frequência cardíaca de 96 está ok. Eletrocardiograma sem alterações, ou seja, a gente já descarta possíveis alterações de hipercalemia e fatores do gênero. Pressão de O2 de 96 miligramas. Esse FI02, 0,21, significa fração inspirada de oxigênio, significa que ele está em ar ambiente, não está em cenário de intubação ou algo do tipo. E de 96 é a pressão correta de O2, é para estar entre 96 e 100 por essa volta. Frequência respiratória de 22, está eupneico. Bicarbonato de 22, também ok. Glicemia de 60. Tá um pouco baixa, o ideal seria que tivesse entre 70 e 99, talvez seja por conta da perda dos nutrientes nas evacuações intensas. Pressão sistólica de 100 por 70, né, diastólica 70. Não é considerado um quadro de hipotensão, seria abaixo de 90 por 60, mas está levemente reduzida, veremos o porquê. Saturação de O2 de 98, está perfeito. Pressão de CO2 de 45, está limítrofe, mas não é digno de análise. pH de 7,35, tá ok. E temperatura periférica de 38, tá levemente febril. Certo. Informações da anamnese. Quadro de diarreias com início a 24 horas. Importante na avaliação de vocês, isso é um conteúdo à parte, né? É que quando você está relatando o quadro de diarreia para um paciente, não é só uma questão de das fezes amolecidas. Não, são alterações do hábito do defecar. Pode ser as fezes amolecidas? Pode, mas também pode ser a alteração dos episódios dessas fezes, entendeu? Toda alteração no hábito gastrointestinal a nível fecal é passível de compreensão como diarreia. Não é só uma alteração de volume e consistência. Associada a vômito, fadiga e febre de até 38 graus e meio, afirma ter apresentado mais de 15 episódios de diarreia. Pronto, isso é uma informação importante. A quantidade de episódios em comparação ao que é habitual. Se o paciente vem questionando que os episódios aumentaram, significa que existe uma mudança de hábito intestinal. Peso de dipirona, que é a analgesia comum para febre, e bromopida, que é um antiemético para vômito, sem obter melhora dos sintomas, certo? Então, o tratamento foi refratário. Tratamento esse que aparentemente foi feito pelo próprio paciente. Passou a se sentir fraco e com a pele seca. Certo, talvez sejam alterações na hidratação, o que é importante a gente ressaltar agora no momento, e depois, numa anamnese de fato, a gente questionaria o paciente como está o hábito de hidratação dele. História patológica pregressa, refere calendário vacinal em dia, nega cirurgias e uso recente de antimicrobianos. Elaborar esse ponto do uso de antimicrobianos é importante, por causa que quando você utiliza antibióticos de amplo espectro, é possível que esses antibióticos ataquem a a conjuntura bacteriana normal do indivíduo, entende? De forma com que fique
você cria um cenário na microbiota intestinal favorável para infecção de bactérias oportunistas. A exemplo de Clostridium difficile, é um bom exemplo. E necoconformidades. Eu só vou voltar aqui, porque eu acho que alguém pediu para entrar. Pronto, certo. História social. Reside em região metropolitana de Fortaleza com os pais em uma casa de 3 cômodos, com água encanada sem rede de esgoto. Há uma semana, o fornecimento de água encanada foi interrompido. Passaram a usar água de poço do vizinho. Prefere consumir diariamente arroz, feijão, farinha e eventualmente verduras nas refeições principais. Nega etilismo ou tabagismo, não consome frutas. Nega a criação de animais de estimação, nega histórico de atividades físicas. É importante essa caracterização da rede de esgoto, porque pode levar a gente a acreditar que é uma possível parasitose. Nisso seria importante a gente avaliar no hemograma a quantidade de eosinófilos. Uma importadora de hipertensão, pai vivo e saudável. Quanto ao exame físico, geral, lúcido, orientado, eupneico, febril, descorado, 2 cruzes por 4, regular estado geral e nutricional anictérico, certo. Descorado, certo, então existe aparentemente existe um quadro da queda da hidratação, uma possível anemia que deve ser investigada. Pele, turgor diminuído, elasticidade preservada, sem lesões elementares relevantes. Cabeça e pescoço sem alterações. AR, responsabilidade preservada, prêmio tóraco vocal normal, som claro pulmonar, múltiplos vesiculares bem distribuídos, sem ruídos adventícios. Certo, de respiratório está tudo normal. Avaliação cardiovascular, ictus não visível, palpável no quinto espaço intercostal da linha média clavicular, bolhas rítmicas não fonéticas em 2 tempos, sem sopros. Nenhuma alteração a nível cardiovascular. Abdômen, fluidos hidroaéreos presentes, levemente distendido, doloroso a palpação profunda e sem sinais de peritonismo. Certo. A ausência de sinais de peritonismo ajuda a gente a auxiliar a forma como está a infestação bacteriana. Se tivessem a infiltração de bactérias no pneumoperitônio, haveria um sinal mais preocupante, mais digno de internação, que a região do peritônio é para ser asséptica, né? É diferente da microbiota intestinal. Extremidades bem perfundidas, sem edemas. Hemograma, 18.900 leucócitos, ou seja, existe uma leucocitose bem presente, talvez seja por infecção bacteriana. A rigor do tratamento, inicialmente você não vai requisitar um exame de cultura, eu acho que daria certo da gente tratar com uma antibiótico terapia de amplo espectro. Mas a gente vai ver isso posteriormente. Creatinina de 3,6 está acima, bem acima do considerado normal. Ureia também é elevada. Sódio normal e potássio de 3, levemente reduzido, né. A creatinina e ureia são sinais relacionados a alterações a nível nefrológico. Pronto. Discussão de diagnóstico. É uma diarreia de caráter infeccioso, com um quadro agudo, né, datado de 24 horas, associada a vômitos, presença de febre. Importante caracterizar se essa febre foi aferida pelo próprio paciente ou se foi apenas a sensação térmica de febre. Isso é muito importante quando vocês estiverem lidando de fato. Regular estado geral, verdade. Histórico de consumo de água não tratada, o que ajuda a gente a analisar na diarreia infecciosa de teor bacteriano. E leucocitose às custas de neutrófilo, que é mais um fator evidente para o teor bacteriano da diarreia. E como devemos proceder? Inicialmente, pelos fatores diagnósticos, de discussão diagnóstica. A pergunta inicial seria: quais são as alterações no processo absortivo observadas em pacientes com diarreia? Inicialmente, seria importante ressaltar que a diarreia seria essa rápida movimentação pela matéria fecal no intestino grosso, a qual pode ter diferentes fatores que desencadeiam essa rápida movimentação. Ou é a presença de agentes externos, agentes infecciosos no trato gastrointestinal, ou é alterações a nível da própria fisiologia do trato gastrointestinal. Nos locais em que há a presença dessa infecção, presente na diarreia infecciosa comum, como a gente já tratou, há no corpo, inicialmente, a irritação dessa mucosa, e por conta disso, o próprio organismo tenta compensar esse cenário irritativo com o aumento da taxa de secreção.
ou seja, vai ter aumento na secreção de líquidos e de eletrólitos a favor de propulsionar a expulsão desse agente infeccioso. Diante disso, por conta desse aumento da propulsão, há aumento da motilidade intestinal. Ou seja, resumindo, o aumento da motilidade intestinal é um fruto, uma consequência, um mecanismo de defesa, uma forma do corpo de lidar com a presença da irritação. Existem diferentes tipos de diarreia? Sim. Esses diferentes tipos de diarreia estão em função dos fatores que estão presentes a nível do trato gastrointestinal para causar essas diferentes formas. A osmótica, ao acúmulo de elementos osmoticamente ativos. O que que isso representa? Representa a presença de corpos que puxam essa água para o lumen intestinal. Ou seja, há uma alteração em que há um maior gap osmolar ativo, ou seja, há uma maior quantidade desse soluto, desse agente, que vai estar puxando essa água, e vai fazer com que aumente a motilidade intestinal e haja maior liberação das fezes, tanto em volume, consistência e alteração de fatores do tipo. A gente pode ressaltar essa presença da diarreia osmótica na presença de gordura nas fezes por processos absortivos e os dilaxantes. Os dilaxantes é um bom exemplo, é bem prático. A forma secretória, que envolve distúrbio de transporte hidroeletrolítico na mucosa. O que eu acho interessante, comparando com a osmótica, é que a secretória tem uma diminuição nesse gap osmolar, porque não são alterações de uma substância de um composto puxando essa água, mas sim da maior liberação de água e eletrólitos para proporcionar essa expulsão, né. A mecânica seria relacionada a alterações na condução elétrica e na resposta muscular que afetam o tônus da musculatura do trato gastrointestinal. Importante ressaltar que existem, alterações por fatores farmacológicos que afetam a conjuntura do tônus, ou seja, pode ser com que ele esteja mais, tenso, por assim dizer, a musculatura, para o uso de corticoides, por exemplo, e isso faz o desenvolvimento de episódios diarreicos. Isso depende muito do fármaco, né, mas só a título de curiosidade mesmo. Certo. Agora frente aos possíveis procedimentos para o paciente que está no quadro de diarreia infecciosa comum. De início, reidratação por via oral. As formas de hidratação, né, seria o objetivo principal do nosso tratamento. Nisso, a gente pode utilizar o soro caseiro. Uma questão que eu acho importante ressaltar é por que não hidratar simplesmente dar água para o paciente. Certo, pensem comigo. Quando a gente está hidratando um paciente, a água por si só não é suficiente para repor os eletrólitos, os nutrientes e todos os fatores que são perdidos na diarreia por si só. Então, quando a gente cede o soro caseiro, que é essa mistura da água com a glicose e com sódio, com sal, perdão, você está simulando o cenário de homeostase que ocorre no seu corpo, compreende? Ou seja, você vai fazer com que no circular do soro caseiro no organismo, haja uma melhor absorção desses nutrientes. E outro fator importante é que, havendo a glicose presente no soro caseiro, vai acontecer com que a glicose puxe mais água para dentro do vaso. Ou seja, é como se a gente estivesse potencializando a hidratação. Quando a gente cede a água pura, para assim dizer, você não tem essa potencialização de hidratação, compreende? Importante ressaltar esse ponto que é a composição do soro caseiro. Em 1 litro de água mineral filtrada ou fervida, misture 1 colher de sopa de açúcar, 20 gramas, 1 colher de café de sal, 3,5 gramas, e ofereça em colherados ao longo do dia. É importante isso de fracionar a dose do soro caseiro. Não é um tratamento que é imediato, né, você tem que fracionar ao longo do dia, principalmente nesse caso em que o paciente teve esse quadro diarreico há 24 horas, já foi muito tempo de desidratação. Sintomáticos para dor abdominal e vômitos. Para dor abdominal foi utilizado dipirona. Dipirona é uma forma efetiva para tratamento inicial, porque é analgesia comum, não tem muitos efeitos colaterais e é suficiente para o caso. E bromoprida, que é um antiemético, o mais comum antiemético, ao meu ver. Se paciente com diarreia aguda, sem febre, sem sangue nas fezes, ou seja, sem sinais inflamatórios, utilizar de loperamida, o que reduz a motilidade intestinal. Outras indicações importantes a serem ressaltadas é a possibilidade de reposição de potássio, quando existe uma hipotensão evidente, que não é o caso do paciente,
Uma diarreia persistente, ou seja, que dura por mais do que esse quadro agudo de 24 horas, e sintomas sugestivos de atração de reposição do potássio, que seriam, eh eh tremores, por exemplo. Seria também as alterações no eletrocardiograma, a gente poderia ver, alterações a nível hidroeletrolítico e comprovação laboratorial desses, que envolve o ECG também. Para critérios de hidratação parenteral, a hidratação que a gente fez com soro caseiro é uma hidratação oral. Quais seriam os critérios para hidratação parenteral? Alteração do nível de consciência, lógico, porque, bem, se não tiver com nível elevado de consciência para conseguir administrar o soro caseiro e tomar de via oral, é necessário uma forma parenteral. Incapacidade de ingerir líquidos, desidratação severa, mas com morbidade associada. Desidratação severa seria, uma indicação de hidratação parenteral por uma questão de produtividade, uma questão de tempo. Idade avançada e diarreia inflamatória. E quando efetivar a antibiótico terapia? Bem, existem diferentes critérios que mudam de acordo com os guidelines, de acordo com diferentes literaturas. Só que com o que eu mencionei com as orientadoras, elas disseram que isso seria suficiente. Antibiótico terapia empírica na diarreia aguda ocorre quando há a evidência de uma doença grave, febre, aumento de para mais de 6 evacuações por dia, desidratação com necessidade de internação, doença invasiva, em que há sangue, pus e muco nas fezes em paciente com febre e sinais de toxemia, e alto risco de complicações, paciente com mais de 70 anos, imunossuprimido e com multicomorbidades. Agora, o tratamento com antibiótico terapia, bem, utiliza diferentes grupos de fármacos administrados por via oral. O levofloxacino e o ciprofloxacino são os mais usuais no tratamento. Há também a possibilidade de usar antiflatulentos para alívio do estufamento doloroso, mas é importante ressaltar que ele não vai, ser efetivo se a causa da dor, do estufamento, não seja a presença dos gases, entende? Se for uma questão de uma distensão abdominal, por um fator secundário, o que é digno de análise se for uma diarreia infecciosa, pode ser que simeticona ou anti-inflamatórios não sejam suficientes para sanar com essa dor. Certo, agora caracterizando o paciente com gastroplástica, né, que seria a cirurgia bariátrica. Objetivos seriam observar e compreender a relação da cirurgia bariátrica com os possíveis déficits vitamínicos, perceber quais sinais e sintomas estão relacionados com a deficiência de vitamina B12 e entender a alteração fisiológica do fator intrínseco. Antes de partir para isso, vocês têm alguma dúvida, algum fator que vocês gostariam de ressaltar? Tá tranquilo. Certo. O que eu considero, bem, ao meu ver, e com a conversa das orientadoras, que é mais importante dessa parte, é compreender a aplicabilidade do soro caseiro, e compreender a nível fisiológico, porque ele é vantajoso se comparado com a administração de água pura mesmo, que é simular esse cenário orgânico, né, de ter a glicose puxando a água e potencializando a hidratação. Paciente gastroplástico, né, começar. Apresentação do caso: paciente ABS, 45 anos, casado, católico, dentista e com queixas de paresia, dificuldade de concentração e enjoos. Importante caracterizar esse enjoo se há a presença de náuseas e vômito, né. A náusea por si só é muito confundida com o enjoo, mas muita gente, muito paciente, que eu digo, ressalta isso do enjoo como algo muito inespecífico, compreende? O enjoo pode ser associado a uma tontura, né, o que viabilizaria a gente compreender um quadro piramidal, extrapiramidal, na verdade. Peso 130 quilos, altura 1,75 e IMC 42, obeso. Frequência cardíaca, 110 batimentos por minuto, ECG sem alterações, pressão de O2 de 97, frequência cardíaca 24, está levemente elevada, bicarbonato de 22, glicemia 90, tá ok? Pressão sistólica 100/50, tá levemente hipotenso. Saturação de O2 de 98, pressão de CO2 de 43, pH de 7,35, temperatura periférica 36,5, tá febril. Certo. HDA, raciocínio mais lento com alterações comportamentais. Visto que o paciente tem 45 anos, eu não associaria com quadros demenciais em distúrbios neurológicos. Eu acredito que a primeira, mas eu investigaria do mesmo jeito perguntas de diagnósticos prévios e históricos familiares de doenças desse gênero.
formigamento nas mãos e pés. Importante caracterizar, a nível de anamnese, o início desse quadro, né. Foi a não está caracterizando a data por si só. Ok. Fraqueza, diarreia, suor frio e calafrios. Ok. História patológica pregressa. Gastroplastia há 9 meses, após tentativa de mudanças de hábitos alimentares e uso de medicamentos. Agonistas de GLP-1. GLP-1, importante ressaltar, não sei se vocês mencionaram isso nas aulas, né? É Glucagon-like peptide 1, ou seja, são substâncias compostas, fármacos, que buscam simular o efeito do glucagon a nível orgânico. A nível de mercado, né, o GLP-1 que está circulando mais é a imaglutina, que seria o Ozempic, entende? Daí a cerne do uso do Ozempic seria mais no regular da glicemia no paciente que é diabético, né. Mas ele também tem efeitos na perda de peso por simular esse glucagon. Porém, sem sucesso no longo prazo, não é peso anteriormente aferido. Ou seja, ele tentou fazer uso de medicamentos e técnicas de MEV, mudança de estilo de vida, que seria atividade física, regulação da alimentação, acompanhamento de saúde mental, coisas do tipo, e não foram suficientes para o tratamento. Isso daí já seria critério para a gastroplastia. E foi há 9 meses atrás, a gastroplastia. Refere calendário vacinal em dia. Hipertenso, uso de captopril. Captopril é um antihipertensivo oral. Não tem muitos efeitos colaterais, né? Depende também do uso, importante ressaltar. E obeso. Importante ressaltar também que na anamnese, quando vocês estiverem pegando estágio, coisa do tipo, obesidade é doença. É importante que vocês caracterizem o grau dessa obesidade, visto que é 42, acredito que já seja grau 3. História social. Refere consumir diariamente salgadinhos, biscoitos e, eventualmente, verduras nas refeições principais. Não pratica atividades físicas, não consome frutas. E sobre história social, eu acho importante a nível de S2 para saber caracterizar, é que muitas vezes a gente está condicionado a perguntar: "Ah, o que que o paciente como você se alimenta?". Bem, isso não é o suficiente. O que é útil de perguntar de fato é: "Você come muito alimento em conserva? Você come muito, comida de micro-ondas?". Você fala nesse linguajar, compreende? Salgadinho, biscoito. Você come fruta, verdura? Seja específico. História familiar: mãe e pai obesos e hipertensos, ou seja, ele já tem, histórico de cardiopatias e de obesidade. Será que é por conta de alguma disfunção endócrina? Será que é por conta de uma disfunção genética, talvez, uma alteração genética? Exame físico geral: lúcido, orientado, taquipneico, tá, elevada frequência respiratória, afebril, pálido, regular estado geral, anictérico, língua despapilada e quelite angular. São alterações que fazem sentido pensar em um paciente com anemia. Depois a gente vê os exames laboratoriais para confirmar. Pele com elasticidade preservada, fria e pegajosa. Ele estava se queixando de enjoos com suor, calafrio, faz sentido. Cabeça e pescoço, sem alterações. Avaliação respiratória, expansibilidade preservada, FTV normal, som claro pulmonar, murmúrios vesiculares bem distribuídos, sem ruídos adventícios. Tudo normal na avaliação respiratória. Cardiovascular, ictus não visível, palpável no quinto espaço intercostal, bulhas rítmicas hipofonéticas em 2 tempos, sem sopros. Tranquilo cardiovascular. Abdômen, ruídos hidroaéreos presentes, sem sinais de peritonismo, sem dor à palpação. Exames laboratoriais. Certo. Caracterizando isso que eu acho importante para vocês. Na avaliação do hemograma, o hemograma apresenta a série branca e a série vermelha. Na avaliação da hemoglobina, do espera só um momento. Perdão, pessoal, é um problema aqui em casa. O meu gato estava quebrando as coisas, estava batendo nas coisas. Certo, importante ressaltar, eu estava falando do hemograma, certo? O hemograma ele tem a série vermelha e a série branca. Quando a gente avalia a série vermelha, a gente está caracterizando fatores como hemoglobina. Hemoglobina, ela serve para indicar, na nossa análise clínica, se o paciente está com anemia ou não. No caso que ele está com 8,
e o valor de referência é de 13 a 16,9, significa que a hemoglobina tá baixa, a gente vai considerar que ele está anêmico. E o VCM, o que o VCM é? O VCM é o volume corpuscular médio, ele indica o volume da hemoglobina nessa hemácia. De acordo com o VCM, a gente admite 3 classificações de um paciente anêmico, certo? Anemia microcítica, normocítica e macrocítica. Visto que é de 130, significa que está acima de 100, é macrocítica. O que que isso levaria a gente a caracterizar? Anemia macrocítica pode ser de quê? Pode ser relacionada a anemia megaloblástica, em que há alterações na formação da própria hemácia, de forma de que ela não consiga ser suficiente para o fluxo sanguíneo se manter estável. Anemia, se fosse normocítica, eu pensaria mais associada a uma anemia ferropriva, ou anemia de doença renal também é importante, mas o paciente não tem histórico disso, então a gente descarta. E a anemia microcítica teria outros fatores associados, que também envolveria ferropriva e perda de mais nutrientes. Mas vamos ver. Vitamina B12 de 30 está bem abaixo do valor de referência. Vitamina D de 25 também está baixa. Vitamina B9 levemente reduzida, né? Ou seja, tem uma redução no complexo B e da vitamina D. Ferro sérico de 55 está baixa e ferritina de 25 também está baixa. Ferritina seria os estoques de ferro do organismo, compreende? De acordo com esses achados do ferro, a gente pode considerar que é sim uma anemia ferropriva. É uma anemia macrocítica associada à deficiência de ferro. Exames de imagem. Nesse caso, há uma tomografia computadorizada de abdômen, com uma extensa região de hipodensidade, indicando acúmulo de tecido adiposo. Hipodensidade é toda essa região aqui escurecida. Vocês conseguem ver com o cursor do meu mouse. Discussão de diagnóstico. Há uma anemia carencial, com deficiência na absorção de vitamina B12, associada ao distúrbio de cirurgia a história de cirurgia bariátrica. Importante ressaltar que é importante isso no prognóstico de todo paciente que passou por uma cirurgia bariátrica, é que há a diminuição, há a perda de vitaminas, nutrientes, e é por conta disso que o paciente pós-bariátrica deve estar sempre fiscalizando a concentração de nutrientes a nível orgânico, nível sanguíneo, perdão. Como a gastroplastia afeta a absorção da vitamina B12? Bem, importante ressaltar que a gastroplastia envolve uma redução, uma diminuição, uma retirada de uma porção tecidual do estômago, e nessa retirada você está perdendo grupos celulares que atuam em diferentes funções para manutenção da motilidade e da digestão, né, no trato gastrointestinal. Nisso, a gente vai estar diminuindo a capacidade de síntese, de produção do fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? O fator intrínseco é uma glicoproteína produzida por células parietais na mucosa gástrica, e essa glicoproteína vai auxiliar no desenvolvimento da vitamina B12 dentro do organismo. Ou seja, o fator intrínseco vai favorecer a captação da vitamina B12, a absorção dela, a nível do trato gastrointestinal. Ela é produzida, sintetizada no estômago, mas a vitamina B12 é absorvida no intestino, no duodeno. E como é feita a absorção da vitamina B12? Inicialmente no estômago, há a síntese da vitamina, perdão, a retirada da vitamina B12 de grossos proteicos do nosso alimento, e a associação da molécula de vitamina B12 com a aptocorina. A aptocorina é uma molécula que ela vai se revestir, vai se associar à vitamina B12 para fazer com que ela consiga se sustentar frente à ameaça que é a acidez estomacal. Nisso, no duodeno, há a liberação do grupo vitaminoso da aptocorina, ou seja, a aptocorina já se desvincula da vitamina do duodeno, e a vitamina se une com o fator intrínseco já produzido no estômago, entende? E no ilho, não no duodeno, no ilho, o complexo da vitamina B12 é absorvido. Nisso, adentrando a nível plasmático, a nível celular, a nível sanguíneo, há o transporte pelo sangue associado à transcobalamina 2, que é um complexo vitaminoso secundário. E vamos entender o papel da vitamina B12 na hematopoiese, certo? A vitamina B12, ela atua na síntese do DNA de diferentes grupos celulares. E como? Inicialmente, ela converte
ou o grupo da aminocisteína em metionina. Esse essa metionina é uma estrutura, uma molécula precursora para a formação da molécula SEM, que é a S-adenosilmetionina. A S-adenosilmetionina vai atuar como um grupo fornecedor, um grupo doador do metil para a formação das cadeias de DNA. Ou seja, o S-adenosilmetionina serve para ceder grupos genéticos, grupos moleculares, para a formação do DNA das células precursoras de hemácias, por exemplo. E nisso, havendo uma diminuição da vitamina B12, há menos fonte da metilação do DNA dessas células. Logo, a gente consegue ressaltar que a deficiência, o déficit da vitamina B12, vai gerar uma produção deficitária de hemácias. Eu coloquei esse quadro para vocês entenderem como os diferentes grupos proteicos, os grupos proteicos não, perdão, os grupos celulares, atuam na liberação de diferentes moléculas e compostos, né. E como a análise do IMC interfere na decisão pela bariátrica? Certo. Aqui estão os critérios da bariátrica. É o IMC a maior do que 40, que seria um IMC muito alto, o IMC da obesidade grau 3. O IMC maior do que 35 quilos por metro quadrado e comorbidades graves, né, que justificariam investigação por exames secundários e diagnósticos prévios. Falha no tratamento clínico realizado regularmente há pelo menos 2 anos, dieta e fármacos, que foi o que o paciente apresentava, né. Ele tinha utilizado de GLP-1 e não foi suficiente, e ele optou por medidas de MEV, mudança de estilo de vida, e também não foi suficiente para funcionar do caso clínico. Ah, só um detalhe que eu considero importante é que quando eu caracterizo mudança de estilo de vida, medidas de MEV, são fatores que não só se referem à dieta. As pessoas entendem que é dieta, mas não é só isso. Não o médico prescrever dieta, não é isso. É mais a orientação do ritmo de atividade física e associada à dieta. São mudanças gerais que servem para a perda de peso, né. Não existe nenhuma existem poucas dietas que são 100% comprovadamente científicas, entre elas a dieta DASH, que é uma dieta pensada na redução do risco cardiovascular. Vocês vão ver isso quando vocês estiverem passando por cardio na S4. Que busca a redução da alimentação com carnes vermelhas, regulação maior do sal, diminuição da ingesta de doces, maior hidratação, maior alimentação de peixes, frutos do mar, elementos como esse, né. E quanto à progressão da atividade física, eh, a literatura ressalta que o ideal seriam atividades na intensidade moderada, e a gente considera como atividade moderada uma atividade que você consegue fazer e você não consegue conversar ao mesmo tempo que você faz, compreende? É assim que a gente é ensinado a elaborar com o paciente, né. E a ideia seria de em torno de 75 minutos semanais. Possíveis procedimentos: hidratação com soro fisiológico, aumentar a oferta de vitamina B12, ácido fólico, ferro e demais vitaminas, que estariam associadas a o histórico prévio de gastroplastia do paciente, né, e orientar acerca de alimentação nutritiva. A alimentação nutritiva seria que compreende os diferentes grupos proteicos que foram perdidos pelo paciente, né. Esteatose hepática. Alguém tem alguma dúvida sobre a gastroplastia? Alô? Ok, certo. Esteatose hepática. Compreender os fatores que podem causar esteatose hepática, principalmente no caso em paciente em questão, por meio da fisiopatologia. Entender como a esteatose hepática pode evoluir para um caso mais complexo. Compreender o tratamento farmacológico e não farmacológico do caso. Certo. MFG, 55 anos, casada, católica, dona de casa, natural e procedente de Fortaleza, Ceará, sem filhos. Chegou ao consultório questionando-se de ganho de peso, fadiga, mal-estar. Certo. Peso de 80 quilos, altura de 1,60. Paciente com IMC de 31, é obesa.
frequência cardíaca normal, 80 batimentos por minuto, ECG sem alteração, pressão de O2, ok, frequência respiratória, ok, bicarbonato, ok, glicemia elevada. Mas vamos ver se ela tem histórico de diabetes ou algo do tipo para justificar a glicemia elevada. Pressão sistólica 130 por 80. Ela não está em quadro hipertensivo de fato, é para estar 13 por 9 para a gente considerar, mas só que é digno de avaliação. Talvez ela tenha hipertensão prévia e não esteja num quadro hipertensivo. Saturação de O2 de 98, pressão de CO2 de 43, tá ok. O pH está levemente reduzido e temperatura periférica de 37, não é febril. HDA relata nos últimos 3 meses ganho de peso, fadiga e mal-estar. Importante ressaltar na anamnese se esse ganho de peso é progressivo ou não, né, e se essa fadiga está associada a fatores secundários como náusea, vômito, tontura, coisa do tipo. Dores abdominais em hipocôndrio direito, acolia fecal, que seria a fezes sem cores. Sem cores não, na verdade, seria as fezes esbranquiçadas e com teor gorduroso, e distensão abdominal. Na abordagem de paciente com distensão abdominal, seria importante fazer algumas manobras, né? Além de palpação e inspeção, seria importante Bloomberg, para ver se tem dor, a depender da região. Mas é no hipocôndrio direito, então a gente já estaria afastando, talvez, apendicite. História patológica pregressa. Diabetes mellitus tipo 2, em uso de metformina, né, o Glifage. Hipertensão arterial sistêmica, em uso de losartana. E dislipidemia, em uso de simvastatina. Simvastatina é uma estatina, ela serve para lidar com o colesterol alto. Nega cirurgias, nega internações. Epidemiológica, calendário vacinal completo, mãe e pai hipertensos diabéticos, ou seja, há um fator genético preponderante, né? História social, refere consumo diário de industrializados, biscoitos, arroz, feijão e eventualmente verduras nas refeições principais. Não consome frutas. Sedentário. Exame físico: geral, lúcido, orientado, eupneico, afebril, corado, regular estado geral nutricional, anictérico. Circunferência abdominal de 95. A paciente é mulher. Circunferência abdominal elevada, ou seja, há um acúmulo de adiposidade visceral na paciente. Se você associar isso com achados anteriores, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, diagnóstico prévio de dislipidemia, e o sedentarismo, a gente consegue associar que a paciente tem uma síndrome metabólica. Ou seja, existem alterações fisiológicas na paciente, de acordo talvez com uma associação de fatores genéticos e aspectos de estilo de vida, que favoreceram essa síndrome metabólica. Agora a questão seria avaliar se há uma doença hepática, gordurosa ou não, presente na paciente, né? Isso a gente já investiga posteriormente com exames laboratoriais. Pele. Com elasticidade preservada, lesões de acantose nigricante cervical. Ok, lesões de acantose nigricante cervical é característico de diabetes. Não chega a ser patognomônico, de forma que se tem acantose nigricante, obrigatoriamente a paciente tem diabetes mellitus 2 confirmado, mas é um sinal que favorece o achado. Cabeça e pescoço, sem alterações. Avaliação respiratória, sensibilidade preservada, FTV normal, ação pulmonar, muro vesicular bem distribuído, sem ruído adventício, está normal. Avaliação cardiovascular. Ictus não visível, palpável no quinto espaço intercostal, na linha médio-clavicular, bolhas rítmicas não fonéticas dois tempos sem sopros. Normal também. Abdômen, ruídos hidroaéreos presentes, sem sinais de peritonismo e sem dor à palpação. Ok. Mas ela tinha se referido, né, de distensão abdominal anteriormente. É. Extremidades, bem perfundidas, sem edemas. Ok. Para avaliar também, além dessa síndrome metabólica, ela teve esse ganho de peso. Um diagnóstico diferencial que seria viável pensar, visto que é uma mulher de 55 anos, seria ou alterações por conta da pós-menopausa e também, alterações endocrinológicas, né, como o próprio hipotireoidismo, né, certo. TSH, ok, tá ok. E T4 livre, assim a gente já descarta as alterações endocrinológicas, né, de hipotireoidismo. Glicemia em jejum de 132, né, isso é esperado da paciente que já é diabética. E hemoglobina glicada de 7,5. Importante ressaltar que um dos critérios que a gente utiliza para diagnóstico da diabetes
a hemoglobina glicada está maior do que 6,5. Só que no paciente que já é diabético, a meta que a gente tem de redução da hemoglobina glicada é abaixo de 7. Ou seja, pode ser que ela não está tomando o medicamento da forma correta, talvez de acordo com a prescrição corretamente, contar as datas e tudo, prazo do medicamento, ou talvez o uso da metformina por si só não seja suficiente. Fator que seria digno de avaliação. Se ela utiliza corretamente, talvez seria melhor utilizar outro esquema de fármaco, ou o que é mais acessível, que é a prioridade, né? São as alterações no estilo de vida. Colesterol total, 200, está acima do valor de referência. Triglicerídeos de 200 também está acima. Colesterol HDL de 36, que é o colesterol bom, né, por assim dizer, está baixo. E o LDL está de 124. Tá levemente reduzido também. AST e ALT. Eles são utilizados para avaliar alteração hepática, né. 60 está elevado e 80 também. Importante ressaltar que se tivesse 39, 40, o ST, que é acima do valor de referência, seria digno de avaliação diagnóstica? Não, porque a gente só avalia de fato ST e LT como alterações dignas de prognóstico, dignas de análise, quando está em múltiplos, no caso está múltiplo de 2, né. Ferritina 450, ferritina está muito elevada, ou seja, pode ser que esteja uma alteração, hepática de nível crônico. Sorologia para hepatite B e C negativa. Perfeito. Requisitar a sorologia de hepatite para paciente com esse tipo de queixa, e com esses sinais de alteração hepática, é importante demais para avaliar cenário de hepatite, né. Exames de imagem solicitados, ultrassonografia. Em essência, aumento da ecogenicidade do fígado em relação ao rim. A gente consegue observar aqui, nessa região amarelada, que existe uma maior ecogenicidade, existe uma região mais clara, entende? Que é o desenvolvimento da região de acúmulo de gordura. Nisso fica essa região escurecida, essa região mais escurecida, indicada pela seta vermelha, que seria a sombra da ressonância aqui quando bate na gordura, entendeu? Ou seja, fica essa sombra acústica, né, nessa porção posterior, né, que indica, esse acúmulo dos feixes, né, da ultrassom na região de acúmulo de gordura. Descrição diagnóstico: a paciente é obesa, tem diagnóstico prévio de diabetes, tem circunferência abdominal elevada para mulher, né. Mulher, o critério que é utilizado para diagnóstico de síndrome metabólica é maior de 80. Hiperglicemia presente e hipertensão. Hiperglicemia também seria associada à análise da hemoglobina glicada, que está fora do parâmetro para paciente diabético. Fatores de risco para o síndrome metabólica, em essência, esses são: associada a aumento da transaminase e da ferritina, investigar a esteatose. É por isso que a gente pediu a ultrassonografia. Introdução diagnóstico: quais fatores de risco podem levar à esteatose? Em essência, todo fator que gera esse desequilíbrio na absorção, na oferta à demanda, né, de lipídios, de triglicerídeos, de colesterol, viabiliza um cenário prolífero para a esteatose hepática. Nisso a gente pode ressaltar a síndrome metabólica, a diabetes mellitus tipo 2, como fatores metabólicos genéticos, hormonais, como a pós-menopausa e hipotireoidismo, gastrointestinais, como supercrescimento bacteriano. O desenvolvimento de sepse pode gerar um maior consumo ou uma maior síntese, né, de fatores oxidantes que podem afetar a nível sistêmico o condicionamento corporal frente aos lipídios, infecciosas, hepatites virais, medicamentos como glicocorticoides e estrogênios. Como a obesidade e a resistência insulínica afetam a progressão de esteatose hepática? A princípio, a rigor, seria importante vocês entenderem que a obesidade, eh, ela viabiliza um cenário de maior acúmulo de adiposidade visceral, ou seja, você tem maior atuação, maior presença desses adipócitos. O que que isso representa a nível orgânico? Quando você tem esse acúmulo de adiposidade visceral, você favorece um cenário inflamatório pela síntese de adipocinas. Essas adipocinas, por si só, elas vão mexer, elas vão interferir nos sinalizadores de insulina a nível sistêmico.
Por quê? Porque você vai ter um estímulo para aumento de moléculas inflamatórias, como TNF-alfa, TNF-gama, e você vai fazer com que esses sinalizadores de insulina não se tornem suficientes para interagir com a insulina circulante no organismo. Ou seja, um cenário em que a insulina não é suficiente para o organismo conseguir captar a glicose corretamente. Seria um quadro de resistência insulínica, compreende? Diante disso, eu gostaria de ressaltar para vocês qual é a função de fato da insulina? O que que a insulina efetivamente faz? A princípio, a insulina é um hormônio anabólico. A insulina vai fazer lipogênese, ela vai ser ativada quando o nível de glicose está muito alto e é necessário captação. Logo, um cenário de resistência insulínica, em que a captação dessa insulina não é suficiente, vai incentivar o oposto da lipogênese, a lipólise periférica. Com a lipólise, vai ter aumento de ácido graxo no plasma, entende? Você vai estar quebrando essas moléculas de lipídio, e isso vai acumular esse ácido graxo, você vai acumular elementos tóxicos oxidantes no organismo. E o que que vai acontecer com esse ácido graxo circulante? Ele vai ser captado pro fígado, vai acontecer a captação hepática desse ácido graxo livre e síntese posterior de triglicerídeos. E também é importante ressaltar que esse processo é cíclico. Por quê? Por causa que o acúmulo desses triglicerídeos, e muitas vezes seus subprodutos também, e são tóxicos, né, os agrupamentos moleculares presentes nos triglicerídeos, quando eles são degradados, vai favorecer alterações a nível celular da função mitocondrial, ou seja, a síntese de ATP da própria célula hepática vai se tornar prejudicada pelo acúmulo do fator inflamatório que eu tinha mencionado anteriormente. Isso vai favorecer ainda mais a má captação de insulina, ou seja, é um fator cíclico da inflamação. Qual a função do fígado no processo digestivo e por que as fezes podem aparecer esbranquiçadas no caso? O fígado tem diferentes funções. Em hematologia, vocês vão ver que ele tem função de síntese de fator de coagulação, há também síntese de lipídios e proteínas, que a gente caracterizou superficialmente anteriormente, né? A gente falou da presença dos triglicerídeos e captação hepática de ácidos graxos, e a secreção da bile, que atua na emulsificação da gordura. Por ter essa alteração, essa forte alteração inflamatória no fígado, a presença de um quadro inflamatório de fato, esse paciente com esteatose hepática vai ter baixa produção de bile. E por conta da baixa produção de bile, não vai ter elemento suficiente para emulsificação da gordura. Logo, vai acontecer formação de fezes gordurosas com aparência esbranquiçada, que seria o quadro de acolia fecal. Em estágios avançados da esteatose hepática, há maior desenvolvimento de lesão hepatocelular. Como isso ocorre? A partir do acúmulo de triglicerídeos, há maior estresse oxidativo, por conta dos grupamentos tóxicos que eu mencionei, dos subprodutos dos triacilglicerídeos, e a depressão de antioxidantes. Antioxidantes, esses que podem ser o beta-caroteno, pode ser a vitamina E, as formas que o corpo tem de lidar naturalmente com o cenário oxidativo. E por conta dessa depleção de antioxidantes, de agentes para combater o estresse oxidativo, há maior susceptibilidade à lesão hepatocelular. É aquele fator que eu mencionei da alteração da função mitocondrial, a síntese de ATP dos hepatócitos. Possíveis procedimentos para o paciente com esteatose hepática. Mudança de estilo de vida para perda de peso, seria aquele que eu falei da atividade moderada, na intensidade adequada e no tempo correto. Avaliar tratamento farmacológico da obesidade, pode envolver o GLP-1 ou o Ozempic, e efetivar o melhor controle glicêmico. Isso, a rigor, não seria avaliado unicamente por fator farmacológico, controle glicêmico. Já foi provado na literatura de que a mudança de estilo de vida associada à glicagem, metformina, já é suficiente para o controle da diabetes na maioria dos casos, mas é algo que deve ser investigado futuramente pelo paciente. Agora caracterizando diverticulite. Antes disso, alguém tem dúvida em qualquer um dos casos? Ok. Quem tiver pode ligar o microfone, tudo bem, eu tô aqui disponível para vocês. Diverticulite.
Objetivos: compreender os fatores que podem levar à redução da motilidade intestinal por meio da compreensão da fisiologia do sistema digestório, entender como a motilidade intestinal é reduzida, nos diferentes casos que podem ser causadores, né. Entender os tratamentos farmacológicos e dietéticos para minimizar a constipação e aprender a realizar orientações básicas em evidências fisiológicas e farmacológicas para pessoas com alterações motoras intestinais. Certo. Apresentação do caso clínico. Paciente CAS, 61 anos, casado, pardo, comerciante, natural e procedente de Fortaleza, Ceará. Comparece à emergência com queixa de dor, com piora progressiva no quadrante inferior esquerdo do abdômen. 3 dias. É IMC de 30, ele é obeso, grau 1. Então, retomando, ele tem queixa de dor, piora progressiva. Importante ressaltar qual seria a temporalidade dessa piora progressiva. No quadrante inferior esquerdo, é a região típica para desenvolvimento de verticulite, e há 3 dias de verticulite se for no cólon sigmoide, né, que seria a porção terminal do intestino grosso, e conecta logo com o reto. Frequência cardíaca, 98, ok, ECG sem alterações, logo a gente não avalia, não vai ter, né, ressaltando aí hipercalemia ou alterações eletrolíticas nesse nível. Pressão O2, 92, pressão respiratória de 15, carbonato 24, glicemia 97, tudo ok por enquanto. Pressão sistólica por diastólica 110/72, saturação de O2 99, pressão de CO2 42, pH de 7,40, temperatura periférica 37 por 8,8. É, existe uma febre, mas é o grau mais leve. Dor em quadrante inferior esquerdo do abdômen, cuja intensidade aumenta há 3 dias. Ok, é um quadro agudo. Dor iniciou como cólica intermitente e agora tornou-se contínua e moderadamente intensa, ou seja, houve padrão de mudança da dor. Qualquer cenário em que há padrão de mudança de dor, em algum espaço de tempo determinado, é digno de análise com mais exames complementares, incluindo exames de imagem. Isso é importante. Para vocês terem noção, até uma dor de cabeça, quando tem mudança de padrão de dor, é digno da gente solicitar tomografia, num cenário de emergência, né. Daí nisso a gente avalia fatores secundários, como sangramento, presença de tumor, presença de alterações fisiológicas, a depender da concentração de de eletrólitos e fatores do gênero. Eliminou pequena intensidade de fezes moles no início da doença, mas desde então não evacuou mais, tá, ou seja, está sem evacuação há 3 dias, é um cenário favorável à consideração de constipação. Náuseas, mas sem vômito, certo? Náuseas seria, a sensação de enjoo pré-vômito, né. Exame físico: febre baixa, toque retal doloroso, ausente quanto a sangue, ou seja, um cenário infeccioso, um cenário inflamatório. O cenário inflamatório faz sentido, mas não há, presença de sangramento ainda. Pode ser que no progredir do caso, se não houvesse avaliação correta por um profissional, evoluiria para um caso com presença de sangramento. Leve distensão abdominal, com ruídos hidroaéreos hipoativos e dor intensa à palpação do quadrante inferior esquerdo. Provoca defesa voluntária. Exames laboratoriais. Hemograma apresenta leucócitos 2000. Ok, a referência de leucócitos é de 11.000. Ou seja, existe uma leucocitose presente. Talvez seja por efeito bacteriano, muito provável. Isso já afunila a nossa análise, né. Pesquisa de sangue oculto nas fezes negativa. Ok, não há presença de sangramento, não há presença de hemorragia. Exames de imagem. Radiografia simples do tórax não mostrou pneumoperitônio e a padrão de gás foi inespecífico. Ok, se não mostrou pneumoperitônio, não há um risco evidente de presença bacteriana a nível do peritônio, por causa que a proliferação bacteriana geraria o aumento na presença de gás, por isso seria pneumoperitônio. Recomenda-se tomografia computadorizada e colonoscopia para futura avaliação. A esquerda tem a TC e a direita tem a colonoscopia. As regiões aqui escurecidas na tomografia seriam a presença dos divertículos. Os divertículos seriam o quê? Seriam a presença de saculações, de dobramentos, como vocês conseguem ver aqui, nas regiões de menor resistência da musculatura do trato gastrointestinal, entendeu? Do caso, né, no intestino grosso.
Com a presença de alterações na pressão intraluminal, você tem a formação dessas saculações, e essas saculações, com o longo prazo de não atendimento, não avaliação médica, favorecem o desenvolvimento, o acúmulo de colônias bacterianas, que podem ser oportunistas ou não. Isso pode favorecer o desenvolvimento de sepsis na região, o que, bem, é o acúmulo bacteriano. E se esse acúmulo bacteriano, for direcionado para a região do peritônio, que é a região que é asséptica, você favorece um cenário da sepse, de fato, a um nível sistêmico. Discussão diagnóstica. Quais fatores podem levar à formação dos vesículos? Constipação, maior pressão. Inicialmente, o que que a gente pode ressaltar como fatores que geram a formação de vesícula? O quadro anterior do paciente de constipação envolve a maior pressão intraluminal colônica, também está relacionado a um defasamento na motilidade intestinal, favorece a formação da bolsa muscular, dos divertículos, as saculações. Importante ressaltar aqui que na estrutura do intestino grosso, a gente consegue visualizar diferentes túnicas, né, com diferentes funções. Mas é importante ressaltar que o fato de ter, eh eh, a vascularização interligada entre as túnicas já indica a presença de focos de baixa resistência na musculatura do trato gastrointestinal, entendeu? A túnica serosa é uma porção do intestino grosso que é quase que translúcida, né. A porção muscular apresenta toda a musculatura lisa que propulsiona o alimento ao longo do trato, e a porção de túnica mucosa e submucosa, ela apresenta, elementos mais pertinentes à nutrição do próprio tubo e absorção, as velocidades de absorção do trato gastrointestinal. Os fatores relacionados que também podem evoluir a presença de vesículas do paciente, como o uso de AINES, corticoides e opioides, o consumo de carne vermelha e a obesidade. Quanto ao consumo de carne vermelha, é algo que diverge quanto à literatura, né. Se você pegar livros como Tratado de Gastroenterologia, ele vai estar dizendo que o consumo de carne vermelha favorece. O Harrison também, mas o Cestio não ressalta esse ponto. Quais são os principais tipos de movimentos observados no intestino grosso? Bem, existem mais, mas vamos dar enfoque para 2. Os das austrações, em que são movimentos do intestino que viram alimento, ou seja, que fazem com que partes de alimento que não estavam em direto contato com a parede intestinal agora esteja, entende? Vai misturando o alimento, o que potencializa a absorção de nutrientes pelo maior contato com a parede intestinal. Há também outro tipo de movimento, que é o movimento de massa, a peristalse, que empurra o conteúdo do cólon de forma unidirecional. Vai favorecer a propulsão do alimento ao longo do trato na direção céfalo-caudal. E quais são os reflexos que controlam a motilidade do intestino grosso? Reflexo colonocólico, distensão de uma parte do cólon, que leva a um reflexo local de relaxamento de outras porções. É um tipo de reflexo que está relacionado àquele fator que eu mencionei da distensão abdominal. Reflexo gastrocólico, que é logo após a ingestão do alimento, em que há aumento da motilidade do intestino grosso para favorecer, a saída de alimentos de uma refeição anterior. E o reflexo de defecação, que é de acordo com o enchimento da matéria fecal nas paredes intestinais, em que está associado à liberação do esfíncter interno. E por que administrar antibióticos na diverticulite? Em essência, visto que você tem aquele cenário de acúmulo da matéria fecal, de constipação, há a presença dos fecálitos que podem penetrar nos divertículos, o que favorece a inflamação e o acúmulo bacteriano. Nisso, há o risco das bactérias migrarem para o peritônio, que é um ambiente asséptico, e por isso que a antibiótico-terapia seria tão importante para lidar com esse cenário. Possíveis procedimentos para o paciente seria internar para a administração de antibióticos intravenoso. O uso do antibiótico, no caso, depende muito das circunstâncias do quadro clínico, mas entre as indicações seria o uso de quinolona associada a metronidazol, seria efetivo, e o uso de amoxicilina associada a sulbactam. Tem outras tem outras variações farmacológicas que também são importantes,
mas essas 2 já são suficientes, eu acredito, para análise de vocês nesse momento. E solicitar tomografia de abdômen a fim de avaliar o desenvolvimento de fístulas, que seriam as rupturas, das diferentes partes teciduais, e descartar outros diagnósticos como abscesso pericólico, que envolve outro estilo de manejo, né. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu utilizei muito do que apresenta no Guyton e no Berne-Levy, o meu livro de fisiologia favorito foram esses 2. E eu também peguei algumas informações clínicas do Harrison, que é um ótimo livro de clínica médica. E também pra pegar as informações de constipação, eu usei o Galvão Alves, que é um livro material muito bom. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto que gostaria de ressaltar? Em essência, essa prova vai ser, a gente não tem eu perguntei para a Leidiane do que poderia cair mais, cair menos. Ela disse que poderia ficar tranquilo, que só a leitura desse material já seria suficiente. Tanto que a aula, de fato, foi mais para acompanhar os pontos com vocês e ver se alguém tem dúvida em alguma coisa específica, né. A Leidiane tinha requisitado só para eu fazer o resumo e enviar para vocês. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida depois com a leitura do material, podem falar comigo no WhatsApp, eu estou 100% disponível hoje. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, viu. Até.